Cara, o caso P. Diddy. A gente tem um episódio aqui que foi com Rafael... Rafael o quê, cara? Lima. Rafael Lima. É um DJ. Tu é amigo do cara. Não, você esqueceu o nome Rafael, dele. não, eu gosto de botar o dedo na ferida. O Rafael Eu Lima. gosto de botar o dedo na Ele ferida. é um DJ, cara, e ele adora esse universo do rapper. Ele veio aqui, cara, deu uma aula de história musical dos rappers norte-americanos, desde o início da carreira, tal. Cara, o cara sabia de tudo. E ele veio contar essa história do P. Diddy, né? Todo aquele escândalo que estava envolvendo o nome dele, de tráfico de mulheres e porra, e empurrou no Justin Bieber, empurrou no outro, e a Jennifer Lopez tava no meio, e uma confusão do... Meu irmão, um escândalo só, bicho. E aí veio o negócio, o que aconteceu? O rapper acabou que ele foi... Eram 5 acusações que ele estava enfrentando nos tribunais, que eram conspiração para extorsão. Então diziam que ele fazia aqueles vídeos lá de orgia e tal, depois usava aquelas imagens para extorquir, né, as pessoas. Tinham 2 de tráfico sexual, 2 de transporte para prostituição. Então ele foi considerado culpado apenas nas 2 acusações de transporte para prostituição. Então, 2 acusações de tráfico, 2 acusações de transporte para prostituição, tráfico sexual, tá? E uma acusação de conspiração para extorsão. Até então, essas 5 acusações poderiam render ele uma prisão, cara, muito grande, que o Rômulo falou. Pode não ser uma prisão perpétua, mas o cara lá é condenado a 70 anos, meu irmão, e não sei como é que é o regime de progressão, né? É bem diferente daqui. Adivinha onde ele mora? Onde? Califórnia. Essas coisas nos Estados Unidos só podem acontecer na Califórnia. Mas tem uma coisa muito interessante, tá? Cara, foi aquele escândalo, né? A mídia explorou bastante esse escândalo. Eu acho que todos nós, apesar de que a gente vê aqui, a gente comentou sobre isso, eu fiquei impressionado e tal, eu adotei como filosofia de vida, meu irmão. Eu não tomo como verdade nada do que me falam. Nada do que me falam. Porque toda opinião, toda história vem contaminada pelo juízo de valor da pessoa, pelo entendimento, pela visão de vida. Então, você tem que acreditar, acredita, mas não toma aquilo como uma verdade da qual você vai divulgar nos mesmos termos que a pessoa que está te contando, porque ela tem uma visão diferente, tá? Então, assim, eu ficava olhando aquilo, me impressionou muito e tudo. E aí eu peguei um vídeo de um cara que eu adoro seguir o conteúdo dele, que quem me apresentou foi o Rômulo, que é o defensor público, professor e mestre em direito, o doutor Emerson Castelo Branco. Cara, uma figura, ele é de onde, cara? Ele tem um sotaque nordestino, Ceará. Né? Do Ceará, né? O cara é uma figura e ele deu a explicação por que o P. Diddy foi absolvido dessas 3 acusações e condenado nas 2. Tem um vídeo aí do doutor Emerson, ele vai dar a explicação, é bem interessante a explicação dele. Vou botar o doutor Emerson. Detonando. Eu tive aula com ele. Pô, doutor Emerson, um dia vem aqui no Fala Guerreiro, vai ser um prazer te receber o senhor aqui. Tá com fonezinho? Bota aí. É bem legal a explicação dele, cara. Diddy foi absolvido porque os jurados não acreditaram na palavra das vítimas. Consideraram inconsistentes, frágeis e contraditórias. Principalmente porque as vítimas já tinham trabalhado com ele, somente depois de muito tempo vieram com essas declarações. Por isso ele foi absolvido. Nos Estados Unidos, a palavra da vítima não é utilizada exclusivamente para condenar a pessoa e os jurados entenderam que fora a declaração das vítimas, o resto era completamente inconsistente. Por isso ele foi absolvido. A segunda razão da sua absolvição é um princípio muito forte no júri americano, chamado princípio para além da dúvida razoável. Se tiver uma dúvida, o jurado norte-americano absolve em regra. Em regra, o jurado americano absolve quando tem a dúvida razoável. A terceira razão da sua absolvição foi a super estratégia da defesa. A defesa abriu mão, acredite, a defesa abriu mão de testemunha de defesa. Chegou para a acusação e disse: nós não precisamos de testemunha de defesa, e sim
impactou os jurados, porque foi uma estratégia muito inteligente. A defesa incutiu na mente dos jurados: a prova da acusação é tão fraca, é tão ruim, que nós nem precisamos de testemunhas de defesa. Se a prova fosse boa, nós levaríamos testemunha de defesa. Mas como é muito ruim, nem precisamos. Ele vai ser absolvido com as testemunhas de acusação e sem testemunha de defesa. Isso entrou na mente dos jurados, foi muito forte. Foi uma estratégia inteligentíssima da defesa, uma força muito grande na mente dos jurados. Por fim, nos Estados Unidos, os jurados debatem entre si o caso. No Brasil, por exemplo, Diri seria julgado por um juiz de direito por uma pessoa isoladamente e não existiria debate. É o juiz de direito, o que ele decide, claro, motivadamente, de acordo com o direito, e Deus. Lá nos Estados Unidos, não. Os jurados debatem o caso. Isso permite um aprofundamento democrático sobre aquilo que está sendo julgado. No Brasil não existiria isso. Interessante, né? A explicação dele. É interessante a explicação O que dele. tu achou? Eu queria que ele desse a opinião dele. Queria que ele falasse o que ele acha sobre esse comportamento lá nos Estados Unidos, porque ele concorda. Eu gosto dele, tá? Eu gosto do Emerson e tenho muita gratidão. Estudei através do material dele, não somente dele, de vários outros professores, mas a aula dele era uma aula que me prendia, uma aula que certamente me ajudou. Mas aí eu queria que ele desse a opinião dele. Se ele acha que os Estados Unidos utilizam um sistema que é adequado, ou se é aqui no Brasil que a palavra da vítima vale mais que as provas, às vezes. A depender do que a determinada ideologia diz sobre aquela vítima. Nossa, a vítima aqui, qual o crime? Quem é a vítima? Nós acolhemos para o nosso lado aqui. Porque aqui no Brasil não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Tem gente que teve que construir uma casa do próprio bolso, pagou desde o primeiro tijolo até o final, e aí o outro lado vai na delegacia e fala: ontem ele me fez passar por uma agressão psicológica, sem nenhum laudo. O cara que construiu do zero a parada está concorrendo para ser expulso daquela residência. Ser expulso por medida judicial, afastamento do lar, dos seus dependentes, tendo que pagar pensão alimentícia. E eu, enquanto policial, já tive a infelicidade de participar de uma situação em que uma mulher... Eu não estou aqui defendendo o pedido, não. O pedido tem que mais esclarecer. Meu irmão, tá muito claro que o pedido, no minimamente, ele tem um transtorno psicológico nesse segmento aí. Eu tô falando aqui sobre o Brasil e sobre coisas que eu vi, ninguém me contou. A pessoa foi na delegacia denunciar o cara. O cara foi lá se defender e explicou. A polícia tem que seguir o trâmite, né? Tem um protocolo a ser seguido. A polícia seguiu o trâmite. A justiça martelou. Tem que se afastar, tem que sair de lá. A outra pessoa colocou o seu novo affair lá dentro da casa. Depois, a investigação demonstrou que o autor não era agressivo, que o autor, inclusive com testemunho dos filhos, nunca tinha agredido a outra pessoa, mas que a pessoa queria se separar. Assim, cara, todo mundo tem o direito de se separar, meu irmão. Não tá feliz no seu relacionamento, tem que meter o pé, seja o lado A ou o lado B. Mas tem que ser coerente na saída, porque a pessoa queria sair do relacionamento, mas não queria abrir mão de um patrimônio que não fez nada para conquistar. Não, quero sair e quero colocar outra pessoa aqui no lugar dele, mas ele vai sair com a mão na frente e outra atrás. Existe, o Rafael, quando as pessoas se separam, a vara de família. Que vai decidir ali como é que vai ser a separação, tem filho ou não tem filho, tem bens envolvidos ou não tem bens, vamos dividir esses bens? Como é que esses bens foram constituídos? Na constância do matrimônio, comprou antes, comprou depois, foi no terreno da mãe dele, foi na laje da mãe dele, é uma casa própria, é uma mansão na Barra da Tijuca, é uma mansão no Leblon. Vamos decidir isso aqui. Mas hoje,
por conta da legislação que nós temos no Brasil e do entendimento jurisprudencial, algumas pessoas, não todas, quero acreditar que uma minoria, mas uma minoria considerável, não é uma minoria de 1 em 100, é uma minoria de pelo menos 20 em 100. É uma minoria que não é tão pequena assim. Está usando dessa lei que nasce boa, nasce com intenção boa, os motivos pelos quais nasceram a lei é outra história. Se aquele motivo lá era um motivo razoável para nascer essa lei, é uma outra história. Eu estou falando sobre o que eu vi e sobre o que eu vivi. Eu vi pessoas utilizando a lei para prejudicar inocentes. Eu vi pessoas usando a lei, uma lei penal, para atingir intenções que poderiam ter sido intenções que poderiam ter sido discutidas na justiça civil, na vara de família. Mas a pessoa viu nessa lei um caminho mais fácil para alcançar seus objetivos. Vou tirar a pessoa de casa, vou conseguir pensão, vou proibir ele de ter contato com os filhos dele. É isso que acontece aqui no Brasil. Aí eu queria deixar o questionamento para o doutor Emerson Castelo Branco, a quem eu quero deixar aqui meu respeito, minha consideração, se ele acredita que essa forma de fazer justiça no Brasil é a forma adequada. Até porque eu conheço o doutor Emerson Castelo Branco antes dele ser defensor público. E o doutor Emerson Castelo Branco, que não era defensor público, era advogado, era outra pessoa. Não é essa pessoa. Obviamente que você começa a trabalhar, provavelmente ele teve outras experiências, viu o outro lado da coisa, viu que a coisa não é bem assim, um outro lado que de repente eu não vi, possivelmente. Talvez eu pense assim. Eu quero uma opinião dele, falando se ele acredita que o sistema de justiça brasileiro é o sistema ideal. Não. Cara, eu achei a explicação dele muito legal. Ali eu vejo que ele se exime a emitir opinião, né? Então, até por isso que você está vendo assim, pô, você gostaria da opinião dele sobre isso. Mas eu achei muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem um princípio muito, muito parecido. Ele fala que lá é o princípio da dúvida razoável. A dúvida razoável é que qualquer pessoa poderia ter aquela dúvida. Qualquer ser humano médio ali, pô, normal, poderia ter aquela dúvida. Aqui a gente chama do princípio indúbio pro réu, que latim significa, né, na dúvida, porra, favoreça o réu. Favoreça o réu. Se você tem dúvida, Então o que isso quer dizer? Que a acusação, tanto esses dois princípios que se coadunam, né, que são a mesma coisa, a acusação ela deve apresentar provas tão sólidas que não deixe espaço para dúvidas razoáveis sobre a culpa do réu. E isso que parece, segundo o Dr. Emerson, para 3 crimes não foi apresentado. Eles não apresentaram essa dúvida razoável. Então, os 2 crimes que ele foi condenado, que é transporte para prostituição, eles conseguiram até porque, pô, aí você tem lá, olha só, que tá aqui a van foi lá, pegou as putas lá e trouxe pra festa, entendeu? Pô, lá é crime, tu pagar a van pra trazer puta pra festa é crime. Se fosse crime aqui, pô, a festa aí de alguns colegas, entendeu? Pô, estaria tudo respondendo aí no churrasco lá dos colegas. Mas assim, lá é crime, então ele respondeu por isso. As outras, a exploração para extorsão, tal, não sei o quê, como é que é o outro? Tráfico sexual, né? Extorsão, tráfico sexual, não conseguiram apresentar provas sólidas. Cara, isso é muito interessante por causa do seguinte. É o que eu te falo. Eu achei interessante os jurados não. Ainda que já começar, porque o cara que tem dinheiro não é condenado, tal, mas aí é especulação, entendeu? Aí é uma especulação. Pode ser que sim, pode ser que não. A verdade é, a imprensa fez um escarcéu do cacete. A gente tinha certeza que o cara ia ser condenado. Eu falei assim, meu irmão, não tem como o cara não ser condenado. Mas é o que eu tô te falando, cara. Toma cuidado com o que vem da imprensa. Toma cuidado, sacou? Escute, mas não tome aquilo como verdade, não tome aquilo como a sua opinião definitiva. Pesquise mais. Aquele jornalista, ele também é contaminado pelas suas ideologias, pelas suas vivências, experiências pessoais, até mesmo, às vezes ele pode até estar atendendo um interesse profissional, isso acontece. Alguém chegou, deu uma pratinha para ele, meu irmão, olha,
faça dessa forma. Ele vai querer garantir aquela prata dele, entendeu? Pô, tá aí, meu irmão. É o trabalho dele. Então, por isso que você não tem que tomar e... vou ficar com ódio desse cara. Tá vendo o que esse cara fez? Filho da... Meu irmão, segura a onda. Nesse caso aqui, eu achei interessante também essa coisa dos jurados debaterem. Achei isso muito legal, porque aqui no Brasil os jurados não podem se comunicar. Então, ali, eles fazem um debate ali, pô, buscam um convencimento, uma melhor decisão. Achei isso bem legal também. E o engraçado é que o júri foi e nem era um crime contra a vida, né? Aqui, lá o jurado... Lá é diferente. Lá é diferente, né? Aqui o júri é só para crimes dolosos contra a vida. A câmera pra mim do Neida. É só para crimes dolosos contra a vida aqui no Brasil. E lá não. Agora, concordo com o Rômulo, acho que hoje a gente tem um ativismo aqui, meu irmão, de judicial, de ideologia, de grupos ideológicos, que eles já estavam até esses dias discutindo uma questão que era uma orientação do CNJ, se ia aprovar essa orientação ou não, que já estava vigorando, que era a perspectiva de gênero, que os juízes deveriam julgar sob a perspectiva de gênero. O que é a perspectiva de gênero? Olha, a mulher, pelo fato de ser mulher, só pelo fato de ser mulher, ela se encontra numa situação de fragilidade, tudo. Então, o judiciário precisa ser, na dúvida, pendure para o lado da mulher, porque pela perspectiva de gênero, uma doideira isso. A mulher é mais frágil, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado porque nessa perspectiva de gênero, ou seja, o fato de ser mulher, ou ser homem, ou ser negro, ou seja, você já coloca o julgamento, a justiça já pendula para um lado. E muitas vezes você acaba colocando um homem inocente numa situação de injustiça. Aí o cara vai falar, mas isso é raro. Cara, tem uma passagem na Bíblia que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, aí tava, acho que quem era que estava desenrolando com Deus para não destruir? Era Abraão. Abraão, né? Aí Abraão estava desenrolando com Deus para salvar Ló. Para não destruir Sodoma e Gomorra. Falou, por causa de Ló. Aí falou, cara, destrói Sodoma e Gomorra não, não sei o quê, eu sou bem, faz isso não, pô. Aí veio para Deus, e se tiver... Aí ele falou, aí Deus falou assim, meu irmão, olha só, lá só tem vagabundo, os caras lá não prestam, não sei o quê, mas se tiver 10 pessoas honestas, aí, ó, se tiver 10 honestos, eu não destruo. Não, tudo bem, mas e se tiver 5? Tá, se tiver 5, eu não vou destruir. E aí Abraão fala assim, e se tiver só uma pessoa honesta? Deus falou para Abraão, se tiver uma pessoa honesta, eu não vou destruir. Ou seja, ali, meu irmão, mas a maioria dos casos de violência doméstica é o homem batendo na mulher, tudo bem, pode até ser, mas, cara, você condenar um inocente que seja condenado, porra, isso é trágico, cara, isso é triste, isso a gente não pode permitir que isso aconteça. No final da história, você já sabe, acho que não tinha ninguém honesto em Sodoma e Gomorra, só tinha filha da puta. Deus pegou e destruiu aquilo ali tudo. Mas eu acho que esse negócio de perspectiva de gênero, eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que analisar o que está nos autos, como foi ali nesse caso do Pediri. Cadê as provas? São robustas? Dá para condenar? Não dá para condenar? Porque é o que ele falou, cara. A mulher vai na parada, diz que foi vítima de violência, não prova porra nenhuma, não fala nada, tá não sei o quê. Qualquer violência, tira o cara da casa dele, entendeu? A gente já viu isso acontecer. Assim como a lei, ela protege muitas mulheres que realmente são vítimas, tem muitas pessoas oportunistas e safadas que estão utilizando essa lei. Aí tu tá voando pertinho do sol, mano. Não, tem gente safada que utiliza a lei. Como agora tá tendo uma discussão sobre revogar a lei da alienação parental. E qual é a justificativa? Inclusive a senadora Damares, o senador Magno Malta, estão militando para revogar a lei da alienação parental. O que eles estão dizendo? Que muitos pais, pai e homem, têm usado essa lei indevidamente para afastar o filho de suas mães. Meu irmão, se você vai revogar uma lei porque existem algumas pessoas usando ela injustamente, então você tem que revogar a Lei Maria da Penha também, bicho. Porque tem muitas mulheres também que usam indevidamente. Porém, tem muitos pais, meu irmão, só um pai que já passou por uma situação dessa, de uma mãe, impedir o contato, cercear o contato, não deixar ele conviver, não deixar ele falar com o filho, sabe a dor que é quando sofre uma vingança por meio de uma criança. Ninguém merece isso. Geralmente a criança fica com a mãe, então geralmente as vítimas de alienação parental são os pais, geralmente, tá?
Claro que tem exceção, mas geralmente, e só um pai que já passou por isso sabe a dor desesperadora que é você não conseguir ter contato com teu filho, você não conseguir falar com seu filho, porque a mulher simplesmente resolveu atingir você por uma vingança da sua relação com ela. Então, assim, revogar a lei da alienação parental pelo mau uso de alguns mau caráteres, isso é tão absurdo quanto você revogar a Lei Maria da Penha por causa de meia dúzia de mau caráter também. Essa é a minha humilde opinião. Ó, eu queria mandar um abraço aí pra Mariane Luiz, fez o superchat, e falou aqui: eu estava ansiosa pelo Linha de Frente, vocês são ótimos. Obrigado, Mariane, você que é ótima. E é o seguinte, a gente vem num desenrolo aí com a Carretel, pra de repente a gente convence a Carretel a gente fazer um episódio extra aí, toda quarta-feira, de repente, não sei. Linha de Frente, que tem muita notícia, eu tô pegando notícia velha, cara. Não, e também, tipo assim, aqui é um programa que o Linha de Frente é meio que um programa que a gente tá em casa, né? A gente tá falando com a nossa galera. A gente voa pertinho do sol algumas vezes e tal, mas a gente tá com a nossa galera. Bota o comentário do Peter aí, Peter, só porque a gente tá dentro do assunto. O último comentário do Peter foi bem legal. Não defendendo Diddy porque é um agressor. Agrediu a Cassie, filmado pela câmera de um hotel. No entanto, Kevin Spacey foi crucificado na mídia. Acabaram com a carreira dele e foi absolvido. Então, meu irmão, o pedido é de outro país, né? Por dele eu posso falar que não é voar perto do sol, né? O pedido de... A não ser que o Trump vai... Você está falando mal de americano? Cara, esse é um outro assunto, tá? Fala do Diddy. Fala mal do Diddy. Fala mal do Diddy. Esse é outro assunto que eu não concordo com esse cara aí também, não. Mas, enfim. Cara, o pedido... Imagina, esse cara organizava as chidas festas que a galera... Todo mundo queria ir, cara. Tinha deputado americano lá, tinha empresário americano lá. O pedido ele falou: irmão, ó... Se eu abrir a boca aqui, soltar uns videozinhos que eu tenho aí, uns prints... mas tô dizendo, não foi provado, entendeu? Ninguém conseguiu provar essa parada contra ele.